Noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal aprova biografias não autorizadas. Votação sobre maioridade penal em comissão da Câmara é adiada após confusão e spray de pimenta. Dilma participa da cúpula com a União Europeia e decide antecipar a volta para o Congresso do PT. Itália autoriza a extradição de Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no mensalão petista. Papa Francisco cria tribunal para julgar bispos acusados de acobertar pedofilia na Igreja Católica. Cada vez mais pacientes vão à justiça para obrigar a rede pública a fornecer remédios caros. E as vendas de roupas para o inverno que vem aí estão mais fortes nas lojas populares. No Brasil, cresce a quantidade de processos na justiça para pacientes terem acesso gratuito a medicamentos de alto custo pela rede pública. Mas, enquanto essa decisão não é deliberada pelo judiciário, muitas pessoas aguardam meses por uma única medicação. Só no ano passado, mais de 14 mil solicitações foram recebidas pelo estado de São Paulo. Eu estou no corredor da morte. Este é o desabafo de um paciente que luta há 6 anos contra um tipo de câncer na medula óssea que afeta o sistema imunológico. Ele luta na justiça para conseguir acesso gratuito ao medicamento importado que não faz parte da lista regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, a Anvisa. Cada dose mensal custa cerca de R$95 mil. Ganhamos a liminar. Teoricamente, nós já deveríamos ter recebido o medicamento, porém, alegam eventuais obstáculos burocráticos internos. Atualmente, dos 840 remédios que estão na lista do governo federal, 269 são de alto custo. No ano passado, o investimento do Ministério da Saúde nessa categoria foi de quase R$5 bilhões. De acordo com a Secretaria da Saúde Estadual, só no ano passado foram gastos mais de R$430 milhões em atendimentos de ordens judiciais. Em média, o Estado paga 16,5% a mais em um pedido via ação judicial, quando comparado a um pedido administrativo comum. O Estado que não pagou por aquele medicamento porque negou, com base nessa lista que não previa o fornecimento desse medicamento, vai acabar tendo que pagar o custo do defensor público, do juiz, do procurador do Estado ou do município que vai defender o Estado naquela ação, do sistema de justiça como um todo e, ao final, se a pessoa conseguir o medicamento, do próprio medicamento. Na Zona Sul, na unidade dispensadora de medicamentos da Vila Mariana, boa parte dos usuários não relata problemas para conseguir retirar mensalmente as medicações. Sempre tem. Uma vez por mês eu venho, toda vez que eu venho, eu encontro o meu remédio aqui. Já na unidade do Bom Retiro, no centro, é ao contrário. Não pode ficar sem medicamento e, por infelicidade, nós movemos uma ação contra a saúde e é uma demanda judicial. E essa demanda judicial não é respeitada constantemente. Em geral, os casos de não concessão de medicamentos dizem respeito a problemas na documentação apresentada. Então, sempre que o paciente, o consumidor, puder trazer uma receita especificando por que ele precisa daquele medicamento, com uma especificação clara dos motivos pelos quais aquele medicamento, naquele caso, é necessário, tanto maior a chance dela ter sucesso. Um cursinho preparatório criou um lugar ideal para quem gosta de estudar. Os alunos se hospedam em alojamentos e vivem uma rotina regrada e voltada exclusivamente para as provas do vestibular. Se você gosta de estudar muito, este é o lugar ideal. São no mínimo 15 horas por dia entre os livros e apostilas. Parte do aprendizado vem das aulas no cursinho. Depois é aqui, no alojamento criado especificamente para abrigar os estudantes que chegam de diversas regiões do país. São 180 pessoas, 100 estudantes com um único objetivo: entrar no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Gabriel veio do Rio de Janeiro disposto a encarar esta rotina pesada de estudos. Vai passar o ano longe da família, mas sabe que o esforço vai valer a pena. Um ambiente voltado totalmente para a gente estudar. Isso faz com que a gente dê o gás, sabe? Que é a expressão que nós falamos.
no dia a dia. E aqui no alojamento existem várias salas de estudo. Esta aqui, por exemplo, é uma sala de estudo individual para o aluno realmente ficar concentrado. E aqui, uma regra importante e básica. É preciso silêncio absoluto. O alojamento é formado exclusivamente por estudantes do sexo masculino. Aqui não é permitido realizar festas nem entrar com bebida alcoólica. As refeições estão incluídas na hospedagem. Café da manhã, almoço e jantar. E nem o refeitório escapa. As fórmulas e o conteúdo das matérias estão colados nas paredes. O preço médio do cursinho é de R$ 1.400. Quem quiser ficar no alojamento terá que desembolsar mais R$ 1.700. Eduardo tem uma das qualidades fundamentais para quem deseja estar aqui: determinação. Bater aquele cansaço, aquela vontade de desistir, pensa no final do ano, 7 horas da manhã, o pessoal te ligando e falando que você foi aprovado no vestibular. Um dos ladrões que participaram do roubo de 165 milhões de reais do Banco Central em Fortaleza foi preso ontem à noite no Morumbi, na zona sul de São Paulo. O roubo ao Banco Central de Fortaleza em 2005 foi um dos maiores da história do Brasil. Segundo a polícia, Antônio Reginaldo de Araújo foi pego em uma abordagem de rotina na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. Ele chegou a apresentar documentos falsos, mas acabou confessando a identidade e a participação no assalto. O criminoso estava preso, mas deixou a prisão na saída temporária do Dia dos Pais e não voltou mais. Para chegar ao cofre do Banco Central, em Fortaleza, o grupo alugou uma casa, montou uma empresa de fachada e construiu um túnel de 80 metros de comprimento. A Corte Europeia de Direitos Humanos começa a examinar o caso do brasileiro Jean Charles de Menezes. Ele foi morto por policiais no metrô de Londres em 2005. O tribunal vai ser subordinado à Congregação para a Doutrina da Fé, braço do Vaticano para doutrinamento. Os bispos vão ser julgados por abuso de poder e violação do direito canônico, se acobertarem os padres denunciados por abusos sexuais de menores de idade ou adultos em situação de fragilidade. O delito de abuso de poder episcopal já existia no direito canônico, mas foi revisado para tratar desses casos. No ano passado, o Papa Francisco formou uma comissão de 17 pessoas de várias nacionalidades, incluindo representantes das vítimas, para lutar contra a ocultação de abusos. A comissão de especialistas, presidida pelo cardeal americano Sean O'Malley, elaborou a proposta que foi aprovada hoje pelo Papa. Um caça Gripen da Força Aérea Húngara fez um pouso forçado hoje de manhã numa base aérea porque teve problemas com o trem de pouso dianteiro. O Gripen é o avião que vai reequipar a Força Aérea Brasileira. Os 36 caças comprados pela FAB são de uma versão diferente do que essa que teve problemas na Hungria. Ao fazer o pouso forçado, o piloto se ejetou e teve uma fratura no pescoço. Esse foi o segundo acidente com o caça Gripen em menos de um mês na Hungria. O Ministério da Defesa húngaro ordenou que todos os aparelhos em operação no país sejam vistoriados. O governo italiano autoriza a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, a partir da próxima segunda-feira, dia 15. As autoridades brasileiras terão prazo de 20 dias, de acordo com o tratado entre os dois países, para trazer Pisolato de volta ao território nacional. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal no mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, Pisolato fugiu para a Itália e o governo brasileiro pediu a extradição dele. Polícia Federal aponta que a construtora Camargo Correia pagou 3 milhões de reais para o Instituto Lula. É a primeira vez que os negócios do ex-presidente aparecem nas investigações da Operação Lava Jato. Segundo a polícia, foram 3 pagamentos para o Instituto Lula. Em 2011 e 2013, R$1 milhão a título de contribuições e doações. Em 2012, mais R$1 milhão como bônus eleitorais. A investigação não esclarece o que significa esse bônus. Além desses repasses, a empreiteira pagou R$1,5 milhão para uma empresa de palestras e eventos do ex-presidente. A perícia aponta ainda doações de mais de 180 milhões de reais aos principais partidos políticos e também a empresas de consultoria. Estão na lista 18 partidos, inclusive PMDB, PSDB, PT e PP. Entre as consultorias que receberam dinheiro da Camargo Correia está a JD, do ex-ministro José Dirceu. Foram R$844 mil em 2010 e 2011.
Os contratos da Camargo Correia com a JD já tinham sido revelados e estão sendo investigados. Segundo a Polícia Federal, a construtora Camargo Correia recebeu mais de 2 bilhões de reais por contratos com a Petrobras. O Instituto Lula informou que os valores registrados na contabilidade da Camargo Correia foram doados legalmente e que não existe relação entre a entidade e questões eleitorais. A Camargo Correia disse que as contribuições foram de apoio institucional e de patrocínio de palestras do ex-presidente no exterior. O ex-ministro José Dirceu reafirmou que encaminhou cópia dos contratos e das notas fiscais pela prestação de consultoria à Camargo Correia e que está à disposição das autoridades. O PP e o PSDB reafirmam que as doações foram legais e declaradas à Justiça. O PT e o PMDB ainda não responderam. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Se Brasília fosse feita de vidro, o brasileiro se espantaria com o que a cidade esconde nos seus gabinetes. No momento, trava-se um edificante debate. Deputados congressistas exigem que o governo lhes entregue o que prometeu: cargos federais e verbas orçamentárias. Sem essa mercadoria, os deputados ameaçam votar contra o projeto de lei que eleva a tributação da folha salarial de empresas de 56 setores da economia. Esse é o último pedaço do ajuste fiscal de Dilma Rousseff, ainda pendente de votação na Câmara e no Senado. A votação na Câmara deveria ocorrer hoje, mas o medo da derrota fez o governo pisar no freio e adiar tudo para a semana que vem. O PMDB de Michel Temer, que é o articulador político do governo, acusa o PT do ministro Aloysio Mercadante de sentar em cima dos acordos firmados com os congressistas, retendo tudo na Casa Civil da Presidência da República. A palavra mais amena que a turma de Temer dirige a Mercadante é sabotagem. Mal comparando, uma aliança política é mais ou menos como um casamento. Quando a união se baseia estritamente no interesse, o matrimônio acaba virando patrimônio. O diabo é que, neste caso específico, o patrimônio que está em jogo, cargos federais e verbas orçamentárias, é seu, é meu, é nosso. Boa noite. Força-tarefa da Operação Lava Jato pede à Polícia Federal que investigue a operação do doleiro Alberto Youssef junto ao Banco Safra. O Ministério Público Federal quer saber se a instituição cometeu crime financeiro em um acordo de mais de 10 milhões de reais para renegociar as dívidas da empresa de turismo Marsans, adquirida em 2011 por Youssef, delator da operação. Segundo a promotoria, ao aceitar a operação suspeita, o Banco Safra teria cometido crime contra o sistema financeiro e colaborado com a lavagem de dinheiro do doleiro, além de ter evitado que o esquema de desvios na Petrobras fosse descoberto antes. O Banco Safra diz que não vai se pronunciar sobre a investigação. Papa Francisco cria um tribunal para julgar bispos acusados de acobertar padres pedófilos na Igreja Católica. O tribunal vai ser subordinado à Congregação para a Doutrina da Fé, braço do Vaticano para doutrinamento. Os bispos vão ser julgados por abuso de poder e violação do direito canônico, se acobertarem os padres denunciados por abusos sexuais de menores de idade ou adultos em situação de fragilidade. O delito de abuso de poder episcopal já existia no direito canônico, mas foi revisado para tratar desses casos. No ano passado, o Papa Francisco formou uma comissão de 17 pessoas de várias nacionalidades, incluindo representantes das vítimas, para lutar contra a ocultação de abusos. A comissão de especialistas, presidida pelo cardeal americano Sean O'Malley, elaborou a proposta que foi aprovada hoje pelo Papa. Foi inaugurada hoje em Interlagos, na zona sul de São Paulo, uma nova unidade da APAE. Agora, muitas crianças e adultos com deficiência intelectual que eram atendidos na sede da entidade, na Vila Clementino, podem receber tratamento mais perto de casa. Carol, de 8 anos, que tem síndrome de Down, frequenta a APAE de São Paulo desde que era bebê. Ela vai ao shopping, ela vai ao cinema, vai à escola, entendeu? Ela tem uma vida normal, como qualquer outra criança. A novidade é que a garota passa a ser atendida bem mais perto de casa. Antes eram 2 horas para chegar, agora só 20 minutos. A unidade de Interlagos, inaugurada hoje, tem capacidade para receber 190 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual. E oferece os serviços mais procurados na sede da Vila Clementino.
Na brincadeira com os botões coloridos, Madaí vai treinando a função motora das mãos. E é com o quebra-cabeças que Vitória começa a ter noção das partes do corpo humano. Eles aprendem com a repetição, por isso os pais participam e têm de aprender também. Quando chega em casa, aí eu faço junto com ela, para ela aprender e quando chegar aqui fazer de novo. E assim cada vez mais aprendendo mais ainda. Com essa parceria, Sofia tem avançado bastante. Principalmente a concentração, ela não tem muito, mas melhorou bastante. O fino, que ela não consegue, assim, de encaixe, algumas coisinhas, que nem a moeda ali, ela não conseguiu, hoje ela já consegue. De obstáculo em obstáculo, Cauã vai fortalecendo a musculatura. Vencer os degraus na fisioterapia ajudam Mariana a melhorar o equilíbrio. Já os adultos têm a chance de aprender uma atividade. Num convênio com empresas privadas, são encaminhados para o mercado de trabalho. Não é um processo onde você coloca a pessoa e larga ela lá. Você tem que ter um acompanhamento. Então, existe um processo de transição para essa pessoa começar a trabalhar. A gente faz um acompanhamento, algumas vezes ela vai 2 dias por semana, fica 2 dias aqui. A gente faz um mapeamento das funções para ter certeza que aquelas funções podem ser desempenhadas por aquela determinada pessoa. Todos esses jovens já têm emprego. Eles são aprendizes em lojas de roupas e supermercados. Foram treinados na APAE de São Paulo. E uma vez por semana, durante um ano, eles voltam para cá para receber mais informações sobre o trabalho em si, como arrumar prateleiras, arquivar documentos e também sobre a nova vida de trabalhador. Hoje, a aula ensina como administrar o salário que eles estão ganhando. Caio, atento às explicações, já entendeu que é importante poupar uma parte do dinheiro para o futuro. Mas a outra, ele quer aproveitar agora. Gastar um pouco comigo, hein? Gosto de namorar também. Namorada? Tem, namoro. Isso que é bom, é tipo... E o resto? O resto eu tento pensar em guardar no futuro, nós dois. Para receber atendimento na APAE de São Paulo, é preciso passar por uma triagem em uma das unidades. Os endereços e outras informações podem ser obtidos pelo telefone 50 80 7000 ou pelo site apaesp.org.br. Na Bélgica, presidente Dilma Rousseff participa da segunda cúpula da União Europeia e países latino-americanos e caribenhos. Dilma desembarcou hoje de manhã em Bruxelas. Entre as autoridades presentes estavam o presidente francês, François Hollande, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron. Depois de se reunir com o primeiro-ministro belga, Charles Michel, Dilma deu entrevista. Eu disse ao primeiro-ministro que o Brasil e o Mercosul estão em condições de apresentar suas ofertas comerciais para a União Europeia e acredito que isso possa ocorrer nos próximos dias ou meses. E esperamos que, da mesma forma, essa questão evolua de forma satisfatória do ponto de vista da União Europeia. Dilma também destacou a relação comercial entre o Brasil e a Bélgica e defendeu a ampliação da cooperação, comércio e investimento entre os dois países. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em algumas áreas e têm grandes expertises na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda. A reunião de cúpula continua amanhã, mas Dilma antecipou a sua volta para participar do 5º Congresso do PT, em Salvador. O Planalto avaliou que a ausência dela poderia causar ainda mais desgastes na relação com o partido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na Bahia, o PT faz congresso nacional no 10º aniversário do chamado Mensalão, escândalo que levou vários dos seus à cadeia. O PSDB renovará a executiva nacional aos 17 anos do chamado Mensalão Tucano, que dorme numa gaveta em Minas, sem ser julgado, assim como seus demais escândalos. PT e PSDB somam 20 anos no poder central. Ambos têm avanços para mostrar e ambos, em maior ou menor grau, devem refletir sobre graves erros que cometeram.
O PT, que tem a presidência, para manter-se no poder, valeu-se de usos e costumes que criticava antes de chegar ao poder, e não apenas. Ao errar, não fazer autocrítica profunda e pública, o PT permitiu que algumas das piores porções da sociedade se apoderassem da hegemonia na narrativa e nas ações políticas. E tem erro que é obra conjunta. Ambos partidos se envolveram num longo processo de desqualificação mútua e sem limites. Processo binário que arrastou o país a um pós-debate paralisante e medíocre, onde predomina o que há de pior. Não por acaso a truculência ignara em relação à política, a usos e costumes, aos cães beagles, aos haitianos, a quase tudo. O avanço do fundamentalismo, a PMDBização é obra completa, conjunta e de vários. Eduardo Cunha e Renan Calheiros comandam o Congresso ao mesmo tempo em que são investigados. Isso diante do silêncio cúmplice e revelador das ruas, panelas e mídias tantas. O governo faz o contrário do que pregou na campanha, enquanto a oposição vota contra o que pregava. É tempo de cínicos e oportunistas em amplos setores. Tempo dos que corrompem e se fazem de vítima ou denunciam a corrupção alheia. E sempre é tempo dos que pregam capitalismo pendurados no Estado. É tempo de farsas e oportunismo. Por isso, tantos que há poucos anos ou décadas posavam na esquerda, hoje se servem e se empanturram nos extremos da direita. Por isso, vários que se viram à direita até há pouco, a direita mais extrema, hoje faturam pela esquerda. Boa noite. Bom, oficialmente a estação mais fria do ano começa dia 21, mas em algumas lojas de redes populares as roupas de inverno mal chegaram e já foram quase todas vendidas. Nas lojas mais caras, as vendas ainda estão um pouco tímidas. Parece que com a disparada dos preços, os paulistanos estão aderindo às promoções e deixando um pouquinho de lado as marcas tradicionais. Num dos bairros mais nobres da capital, a Rua Oscar Freire é o endereço das grifes. São 300 lojas na região dos Jardins. Esta, que é de uma marca norte-americana, esgotou o primeiro estoque para o inverno. A publicitária Fernanda é de Curitiba e já garantiu o casaco que ela tanto procurava. Tem tudo a ver com o inverno, ele é bem quentinho, não combina muito com a roupa ainda, mas eu já gostei, é o primeiro que eu vi, eu já até coloquei ele para ver como é que fica. Aqui, tricôs podem ser encontrados por R$ 70, jaquetas de couro por R$ 140 e casacos por mais de R$ 200. Nesta outra loja, na mesma região, a blusa de tricô custa R$ 240. Este modelo mais comprido é quase 300. Mesmo assim, quem compra por aqui recomenda. E aqui você encontra todas as marcas, os vendedores de todas as lojas são super atenciosos. E acho que aqui é um bairro completo. A gente viu que aquele estigma de que Oscar Freire só tem loja chique, que os produtos são muito caros, não é bem assim, né? A gente conseguiu comprar produtos interessantes com bom preço. Mas tem gente que prefere pechinchar em feiras especializadas em malhas. Esta aqui em São Bernardo do Campo vai até o dia 14 de junho. No entanto, é melhor prestar atenção no preço antes de começar as compras. A feira vai até o dia 14 de junho e fica no pavilhão Veracruz. Esse casaquinho leve, por exemplo, custa R$ 150 na feira. Porém, este outro bem parecido é vendido por R$ 140 na Oscar Freire. Mas essa é uma das únicas exceções mais caras daqui. Os estandes com preços mais baixos são os mais disputados. Aqui tem roupa para homens e crianças, mas são as mulheres o público-alvo. Vale a pena comprar aqui ou deixar para comprar no shopping? Eu acho que vale a pena comprar aqui. Vale a pena. São mais de 90 expositores de cidades como Campos do Jordão e Monte Verde. Tendência da moda para o frio, os kimonos são vendidos por R$ 100 na feira. Já na Oscar Freire, um estampado como este sai por R$ 240. Às vezes a qualidade não condiz, o preço também não condiz. E aqui tá BBB, bom, bonito e barato. O paulistano tem sentido frio à noite, de manhã as tardes estão quentes e ensolaradas. Com a falta de chuva, a umidade hoje caiu de novo e fechou o dia com índice de 32%. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Uma feira
frente fria que estava bloqueada pela massa de ar seco começa a avançar pela região sul do país. Nessa quinta-feira já são esperadas chuvas a qualquer hora em toda a região sul e até no sul do Mato Grosso do Sul. Aqui no Sudeste não há previsão de chuva nos próximos dias e é possível que essa frente fria não tenha força suficiente para provocar instabilidades por aqui. Apenas uma melhora na umidade do ar. No litoral do Nordeste, o sol volta a predominar e as chuvas tendem a ser passageiras. Já na região norte do país, o tempo não muda, segue abafado com temporais isolados. Em grande parte do país, como a gente vê nessa área em amarelo do mapa, o dia será de sol e tempo firme. A máxima não passa dos 20 graus na capital gaúcha, mas chega aos 27 em Florianópolis e 33 no Rio de Janeiro, em Cuiabá e em Teresina, no Piauí. Aqui em São Paulo, o dia será bem parecido com o de hoje em todo o estado e não há a menor expectativa de chuva. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa madrugada, mínima de 14 graus e máxima de 26 amanhã à tarde. Na sexta-feira, teremos um leve aumento da nebulosidade e as temperaturas ficam entre 13 e 25 graus. E o final de semana promete ser de sol, céu azul e calor. No sábado, máxima prevista na casa dos 27 graus. Relatório final da CPI da Sabesp responsabiliza a empresa pela falta d'água em São Paulo. A investigação começou em agosto. O documento entregue hoje na Câmara Municipal sugere mudanças na relação entre a Prefeitura e a Sabesp. Também recomenda a criação de uma autoridade para regular e fiscalizar a política de saneamento básico da cidade. Agora, esse texto vai ser levado ao prefeito Fernando Haddad, ao governador Geraldo Alckmin, ao presidente da Sabesp, Gerson Kelman, e ao procurador-geral de Justiça. A Sabesp ainda não se manifestou. O presidente da comissão, o vereador Laércio Benco, do PHS, disse que estuda ainda uma ação judicial que obrigue a empresa a indenizar os paulistanos pelas falhas no abastecimento. Inflação sobe e fecha o mês de maio em 0,74%. É a maior taxa para o mês de maio desde 2008. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pelos preços dos alimentos e da energia elétrica. Em 12 meses, a inflação já soma 8,47%, o maior índice desde 2003. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Dilma Rousseff tentou dar ontem a primeira boa notícia de seu segundo mandato. Anunciou um plano de investimentos em estradas, ferrovias, portos e aeroportos, que serão feitos por empresas privadas por concessão do governo. Ela conseguiu dar a boa notícia? Sim, mas foi ainda um sim baixinho, modesto. O principal problema do plano nem é que ele é ainda muito genérico. O problema é que a presidente e seu governo andam desacreditados. Como diz a frase feita, o clichê, confiança é fácil de perder, difícil de reconquistar. O que é o plano? O governo vai entregar à iniciativa privada a construção, reforma ou ampliação de rodovias, aeroportos e portos, a parte mais realista do plano, e de ferrovias, a parte mais duvidosa. As obras, mesmo que saiam e apesar de muito importantes, vão ser meio invisíveis para a maior parte dos cidadãos comuns. São obras que vão facilitar o transporte dos produtos da agroindústria do interior do país para os grandes centros e para a exportação, para a venda no exterior. Isso vai diminuir custos, favorecer outros investimentos privados no interior do país, vai movimentar empresas fornecedoras da construção. A partir do ano que vem, pode fazer com que a economia brasileira ande um pouquinho menos devagar. Seria ótimo. O plano parece grande, quase 200 bilhões de reais em obras. Mas disso, só um terço seria feito no governo Dilma, até 2018, se tudo der muito certo. Qual o principal problema? Faltam projetos para saber se muitas dessas obras são viáveis. Falta saber qual é a rentabilidade, sem o que os empresários não vão investir. Falta saber se a burocracia não vai atrapalhar a liberação das obras. Se a obra atrasa, não rende. Se há o risco de não render, ninguém vai investir. Se ninguém quiser investir e emprestar dinheiro para as empresas, o grande plano fica no papel. Até agora, ninguém conhece esses detalhes. A desconfiança em Dilma seria menor se o governo tivesse feito bons planos e tivesse dado boas garantias para o plano que ela lançou em 2012, que foi, em parte, bem em rodovias, bem em aeroportos, mas fracassou totalmente em portos e ferrovias. Agora, com novos economistas no governo, pode ser que a rentabilidade e as garantias de retorno sejam boas. Assim, o plano sai do papel. Assim, o país pode começar a sair devagarinho desta grande crise. Boa noite.
Estados Unidos voltam a ser o maior produtor de petróleo do mundo. É a primeira vez desde 1975 que o país volta a essa marca, ultrapassando a Rússia e a Arábia Saudita. A volta ao topo do ranking se dá pela produção do óleo de xisto e também pelo aumento da produção regular no país. Os Estados Unidos produzem 1.600.000 barris de petróleo por dia. 3 pessoas foram presas hoje em uma operação de combate ao roubo de cargas e veículos no Jaraguá, zona norte de São Paulo. A operação, liderada pela primeira DIVECAR, Delegacia de Investigações sobre Roubos de Cargas, aconteceu hoje de manhã na estrada turística do Jaraguá, na altura do número 1000. Os policiais encontraram um armazém de carga roubada, onde havia 4 carros sendo desmanchados. Quando chegaram ao local, houve troca de tiros. Segundo a polícia, 3 pessoas foram presas, entre elas uma que foi baleada no confronto. Outro homem que estava no local conseguiu fugir. Latas de refrigerantes enormes e coloridas, pintadas por artistas plásticos, estão espalhadas por São Paulo. A Recicla Lata chama a atenção e quer conscientizar a população sobre a importância da sustentabilidade. Uma latinha que é um latão. Os tradicionais 15 centímetros das embalagens de alumínio ganharam versões 12 vezes maiores, coloridas, elaboradas na exposição Recicla Lata. O formato é bem parecido com a Coal Parade, aquelas das esculturas de vaquinhas espalhadas pela cidade e que fazem o maior sucesso desde 2005. Nesse caso, a Lata Parade também tem trabalhos de vários artistas distribuídos em 15 pontos de São Paulo, como o Parque Ibirapuera, metrô, shoppings e também no prédio da Fundação Casper Libero, na Avenida Paulista. Bastante criativa, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, já dei um toque nela para saber se era de fibra ou não, ou de alumínio, né? No caso, eu sabia que não era. Até 10 de julho, elas estão por aí, para uma selfie, uma lembrança. Cada latinha gigante tem 1,90 m de altura e 1 metro de diâmetro, sempre com temas voltados à sustentabilidade. O gigante vai ser o resultado. As pessoas mais colorido e mais incentivo vão realmente colocar não só as latinhas, mas outros produtos recicláveis também para crescer. Eu estava passando aqui na Paulista e resolvi subir para ver a latinha. Mais de perto, né? Mais de perto, tirar uma foto. Que é um projeto bom. Toda essa grandeza é para celebrar os grandes feitos dos brasileiros que reciclam 98% das latinhas de alumínio por aqui. Mas e os 2% que ainda faltam? Pois é, a dona Recicleide aqui quer chamar a atenção para alguns números. Por exemplo, a reciclagem de uma única latinha, uma só, consegue poupar energia suficiente para alimentar uma TV por 3 horas. Você sabia também que somos campeões mundiais nesse tipo de reciclagem? Que a partir desse trabalho, geramos 250 mil empregos e de quebra, preservamos o meio ambiente? Acho que as pessoas não sabem, precisam se conscientizar mais, né? Sabe que recicla, mas nem sabe quanto... Exatamente, exatamente. Acho que falta mais informação, senão vai acabar. O futuro, os nossos netos, acabou, não vai ter mais nada. Afogados no lixo. Afogados no lixo. A comissão da Câmara dos Deputados adiou a decisão sobre a emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A reunião foi tumultuada. O presidente da comissão especial, deputado André Moura, do PSC, pediu que a segurança retirasse os manifestantes de entidades estudantis, inclusive a UNE. Houve bate-boca e empurrões. A segurança jogou gás de pimenta nos manifestantes, contrários à proposta. Um dos atingidos precisou de atendimento médico. Depois da confusão, a sessão continuou, mas um pedido de vista adiou a votação para a semana que vem. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que a proposta vai ser votada em plenário no próximo dia 30. O tema provoca muita polêmica e há uma série de alternativas em debate. Mas Eduardo Cunha quer votar essa proposta de emenda constitucional antes de qualquer outro projeto. Qualquer outra proposta, que também será muito bem-vinda, de lei ordinária, de mudança, será votada em seguida. Primeiro nós vamos votar a PEC. Então, essa história de que vai buscar um consenso em cima do projeto de lei ordinária, ele vai existir, se pode existir por conteúdo da lei ordinária, mas não vai mudar a ideia de se votar a PEC. A presidente Dilma Rousseff é contra a redução da maioridade para todos os crimes.
O governo tenta um acordo com a oposição por meio do PSDB. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está tratando do assunto. A articulação prevê apoio a uma solução meio-termo, elevando o tempo máximo de internação de menores infratores de 3 para 8 anos ou ainda para 10 anos. As propostas são defendidas pelos tucanos Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, e José Serra, senador. Existe ainda a possibilidade de apoio à proposta do senador Aécio Neves de elevar a pena para adultos que usarem menores na prática de crimes. E o PSDB irá propor... A redução do limite de idade para a maioridade penal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Estudo do Ministério Público de São Paulo evidencia quais os atos infracionais mais praticados na capital paulista por jovens com menos de 18 anos. E eu entrevisto hoje o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Tiago Rodrigues, do Ministério Público de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente pelo resultado desse estudo que foi feito aqui no Ministério de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. Quais são as infrações mais frequentes, mais praticadas por menores de 18 anos? Obrigado pelo convite, Maria Lídia. Bem, as infrações mais praticadas pelos menores de 18 anos são patrimoniais, de roubo e de roubo qualificado, popularmente conhecido como qualificado, que é o roubo majorado. O que é isso? Roubo com arma? É o roubo com arma, ou o roubo com concurso de agentes, ou o roubo em que há restrição da liberdade da vítima. O sequestro relâmpago muitas vezes se encaixa nessa modalidade de roubo. E é o crime que, inclusive, no caso o ato infracional, a população, me parece, mais tem sentido e tem fomentado sentimentos de insegurança. Depois dele vem o tráfico de drogas, que corresponde a aproximadamente 23% do número de atos infracionais da capital. Mas o roubo qualificado atinge mais da metade do número de atos infracionais cometidos. Mas de onde é que vem essa percepção que a população tem, a ponto de uma grande maioria querer a redução do limite de idade para responsabilidade penal para menos até do que 16 anos, né? Tem gente que já quer com uma idade muito inferior. Sim. Mas por que existe a percepção que os menores de idade estão matando, estão estuprando, estão praticando violências, crimes hediondos, assim, num nível de frequência muito elevado? Da onde que saiu isso que gera tanta insegurança? O sentimento de insegurança, Maria Lídia, eu acho que ele é justo e é um sentimento razoável. De fato, nós vivemos um nível de segurança, de punidade e de paz que não são adequados, que não são razoáveis para uma sociedade que se pretende humana e civilizada. Mas a solução para esses problemas, que foram diagnosticados pela população com razão e que geram justa revolta, a solução disso não está na redução da maioridade penal, não está na eliminação do processo socioeducativo. Por que não está? Porque os jovens não são responsáveis pelos atos que praticam? Sim, eles são responsáveis e são responsabilizados de uma maneira distinta dos maiores, mas são responsabilizados. A solução está no fortalecimento do processo socioeducativo, no cumprimento das leis do ECA e do SINASE e na reeducação efetiva de jovens, de adolescentes que custam aos cofres públicos, sobretudo aqueles internados em semiliberdade, segundo cálculos do Ministério Público, aproximadamente R$11 mil por mês. Cada um deles. Quando o senhor fala no fortalecimento desse processo da reeducação desse jovem, para que ele toque a vida, possa voltar para a sociedade, ser um cidadão de bem, quer dizer que isso definitivamente não acontece? Acontece em casos esparsos. Esparsos? Esparsos. A regra é que não aconteça. Tanto assim que o índice de reincidência constatado no mesmo estudo é de em torno de 35%. E dentre os adolescentes que já foram ou estão submetidos à medida de internação, atinge quase 54% de reincidência. Sem contar aqueles que reincidem quando se tornam maiores de idade e praticam crimes. Agora, não funciona por quê? Porque lá dentro os procedimentos não são adequados, a instalação não é adequada, ou porque eles são liberados muito mais cedo. Não funciona por todo esse conjunto de circunstâncias.
Há toda uma investigação envolvendo as instalações e os procedimentos internos, já foram identificadas algumas falhas e há também uma questão de liberação de adolescentes. Os adolescentes têm sido liberados, sobretudo na internação, em média entre 7 e 8 meses dos 3 anos possíveis. Dificilmente... E por que se libera assim tão cedo? Bem, essa é uma pergunta que o Ministério Público vem se fazendo há bastante tempo. Estamos pesquisando e investigando os motivos dessa liberação que a nós parece bastante precoce e que a reincidência mostra que de fato tem sido antecipada. As razões disso devem ser, sem dúvida alguma, múltiplas, mas há suspeitas de que a superlotação possa, de alguma maneira, estar influenciando a liberação antecipada destes adolescentes. Mas isso é grave, né? Quer dizer, colocar jovens infratores que ameaçam a sociedade, que não têm o seu processo de reeducação completado, liberá-los, colocá-los na rua, devolver para a sociedade antes deles estarem prontos, por conta de fazer vaga, de abrir espaço lá na instituição, no caso é a Fundação Casa? Sim. Se essa suspeita se confirmar, isso de fato é gravíssimo. Muito grave. Mas ainda está sob investigação. De todo modo, já sabemos que as liberações acontecem em média em torno de 7 a 8 meses, o que para nós tem parecido um período muito curto e breve para que um adolescente, por exemplo, envolvido num assalto com a mão armada, num roubo de carga, com grave envolvimento em tráfico de drogas, ou até um autor de homicídio ou daquilo que, se fosse crime, seria qualificado como hediondo, seja solto. Não me parece, a princípio, que um adolescente com grande envolvimento em atos infracionais vá se recuperar e mudar tanto de vida em tão pouco tempo. Bom, é a questão do debate. Hoje pegou fogo lá no Congresso Nacional, você está sabendo, lá na Câmara, até gás de pimenta, para poder acalmar os ânimos, o que é uma coisa terrível. Né? Nós vemos que esse debate, que é tão antigo, sobre o limite da idade para a responsabilidade penal, se ele é retomado de tempos em tempos. Do seu olhar profissional, o senhor vê seriedade nesse projeto de redução de maioridade que está lá na Câmara? Ou é um ato político jogando em termos populistas para a população que é temerosa, que tem medo da violência e que quer uma resposta urgente? Como é que o senhor avalia esse empenho em, a toque de caixa, mudar a legislação no sentido de reduzir de 18 para 16 anos a responsabilidade penal? Maria Lídia, o Congresso Nacional identificou aquilo que todos sabemos. A população, com razão, está insatisfeita com os níveis de insegurança e de impunidade. E foi apresentada essa solução da redução da maioridade penal como uma alternativa eficaz para a solução de graves problemas verdadeiros, mas não trará os efeitos que a população espera. Posso afirmar isso categoricamente. A redução da maioridade penal não é a solução que nós precisamos. Nós vamos resolver esta questão cumprindo a lei já existente. E, sobretudo, a redução da maioridade penal e a alteração da legislação existente pressupõe que o sistema existente e atualmente vigente foi ineficaz. Só que se a lei não é cumprida, e os estados não aplicam um processo socioeducativo da forma como previsto, não se pode diagnosticar até agora se esse processo socioeducativo atende ou não às nossas necessidades, se há necessidade de mudança e onde há necessidade de mudança. Primeiro, deveríamos cumprir a lei da forma como está, para depois avaliar os resultados e pesquisar e cogitar da possibilidade de eventuais mudanças. Agradeço, e do ponto de vista político o senhor não me respondeu, mas eu respeito o seu direito de não querer falar sobre isso. Muito obrigada. Uma boa noite. O convite. Boa noite. Gamberini. Agora há pouco nós cometemos um engano. Dissemos que a Corte Europeia de Direitos Humanos começou a examinar o caso da morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. Mas o que nós mostramos foi uma notícia sobre o Papa Francisco e a pedofilia na Igreja Católica. Agora sim você vai ver a reportagem sobre o caso Jean Charles, que foi morto por policiais no metrô de Londres em 2005. Os advogados da família de Jean Charles questionam o tratamento judicial dado ao caso na Grã-Bretanha. Jean Charles foi assassinado com 7 tiros na cabeça.
Os policiais confundiram o brasileiro com um dos 4 homens que tentaram fazer um atentado em Londres no dia anterior. Em 2007, a polícia foi considerada culpada por violar leis de saúde e segurança e multada em quase R$900 mil. Nenhum policial foi preso. A defensora britânica Claire Montgomery reconheceu falhas operacionais graves. Disse não haver dúvidas de que a morte poderia ter sido evitada, mas reafirmou a posição oficial de que o caso não constituía um assassinato. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal libera a produção de biografias não autorizadas. A ação foi apresentada em 2012 pela Associação Nacional dos Editores de Livros, que pediu a derrubada de liminares obtidas por artistas e familiares contra as obras. A briga é antiga. De um lado, personalidades que invocam direito à privacidade. Do outro, biógrafos que recorrem à liberdade de expressão em nome da publicação de seus livros. O caso ganhou ainda mais repercussão depois que o cantor Roberto Carlos conseguiu na justiça a proibição de uma biografia não autorizada. Mas, por maioria, os ministros entenderam que a autorização prévia constitui uma forma de censura. Defender a liberdade de expressão, como eu aqui defendo e reitero, não significa dizer que ela sempre seja protagonista da verdade ou protagonista da justiça. A liberdade de expressão é protagonista da liberdade. Controlar biografias, na verdade, implica controlar a história, ou tentar controlar a história, tentar controlar a vida, tentar controlar ou apagar ou impedir que venha a lume a história, né? E a própria memória. No entanto, os ministros afirmam que, em caso de violação à intimidade, a pessoa biografada poderá buscar indenização do biógrafo por danos morais junto ao judiciário. E você vai ver a seguir, Zico anuncia que é candidato à presidência da FIFA. E na Alemanha chegam os primeiros caixões com as vítimas da queda de avião nos Alpes suíços. O acidente foi provocado pelo copiloto e matou 150 pessoas. 72 eram alemãs. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A seleção brasileira faz hoje o último jogo amistoso antes da Copa América. É contra Honduras, em Porto Alegre. Como é que vai ser esse jogo, Celso? Bom, Gamberini, é no Campo do Internacional, no estádio do Beira-Rio, às 10 da noite. Estádio que abrigou jogos da Copa do Mundo de 2014. A expectativa é de bom público e, pelo menos durante o treinamento, o torcedor gaúcho foi bem carinhoso com a seleção brasileira. A receptividade do povo gaúcho com a seleção pode ser considerada uma surpresa, não para o técnico Dunga. A seleção aqui em 2002, 2001 veio aqui, a última partida contra o Paraguai, teve uma ótima recepção, o torcedor entendeu o momento da seleção brasileira, então nós jogarmos em cidades, em estado onde o torcedor entende da importância da seleção brasileira, torno a repetir, independente do nome do treinador ou do nome dos jogadores, o mais importante para nós é a seleção brasileira.
e a gente tem esse apoio do gaúcho, eu acho que isso é importante. Torcida à parte, o que realmente importa é que Robinho, recuperado das dores no joelho, será a opção. Além de Neymar, nome certo entre os 11. Apesar de Dunga fazer um certo mistério sobre os relacionados. Robinho está liberado, Neymar vai jogar, a escalação na hora. Fabinho vai jogar também, todos eles vão jogar. Bom, Celso, para começar, eu perguntei para você como vai ser o jogo, é claro. Você viu que eu guardei a resposta para o final, tá, entendeu? Para falar da seleção agora. Vai ser uma seleção ofensiva? Como é que vai ser? Com Dunga não dá para você esperar uma seleção ofensiva, né? É aquilo que a gente já tem visto, uma seleção pragmática, sem brilho, mas eficiente, tem sido assim. Eu não sou muito fã do estilo do Dunga, mas tenho que reconhecer. Você e mais uns 200 milhões de brasileiros. Mas contra números não há argumentos, né? São 9 vitórias em 9 jogos, quer dizer, então... Bom, pegou algum adversário importante? Pegou a Argentina, pegou a Colômbia, quer dizer, então... Mas é agora, quando começa realmente um torneio oficial, que a gente vai poder avaliar melhor o trabalho do Dunga. Mas por enquanto está tranquilo e contra Honduras deve ser fácil. Imagina uma boa vitória brasileira, uma tranquila vitória brasileira. Legal. Da Copa América para a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que acontece no Canadá. E a seleção não é Copa América não, porque a gente não falou da Copa América. Não, na verdade a seleção brasileira está se preparando para a Copa América, né? E a seleção brasileira feminina estreou muito bem na competição e venceu a Coreia do Sul por 2-0. Veja os gols. As meninas do Brasil estrearam muito bem na Copa do Mundo. Diante da Coreia do Sul, a veterana Formiga aproveitou o vacilo da zagueira adversária e de bico fez 1-0. No segundo tempo, ela apareceu de novo. Formiga sofreu pênalti. Na cobrança, Marta ampliou a vantagem para 2-0 e, de quebra, se tornou a maior artilheira da história das Copas Femininas. 15 gols em 15 jogos. O próximo compromisso será neste sábado contra a Espanha. E agora, falando da crise na FIFA, o Ministério Público da Suíça confiscou novos documentos eletrônicos do gabinete de Joseph Blatter. São documentos sobre as escolhas das Copas de 2018 e 2022. Não só o Blatter, também foram alvo do Ministério Público documentos de Jeroen Valk, secretário-geral da FIFA, e de diretores financeiros da entidade. Já na prisão dos 7 dirigentes, mais de 2 terabytes de arquivos eletrônicos foram confiscados, algo equivalente a 150 milhões de laudas Word. E hoje mais coisa foi confiscada, exatamente. Os dados foram levados nesta quarta-feira e um novo processo criminal foi aberto pela Procuradoria-Geral da Suíça. São dados sobre as candidaturas da Copa de 2018, vencida pela Rússia, e 2022, vencida pelo Catar. O MP queria todos os dados técnicos sobre cada um dos participantes, além de e-mails e documentos envolvendo a direção da entidade. Essa investigação ainda vai longe, né? Vai longe. E aí a gente tem um confronto de informações. O Jeroen Valk, por exemplo, garantiu que a Copa do Mundo da Rússia em 2018 vai acontecer. Agora, em algum lugar. Exatamente. Ele garantiu que seria na Rússia. Tá. Mas diante dessa investigação, podemos ter, se for comprovado realmente que a Rússia comprou os votos. O Catar, exatamente. É que a Rússia está mais próximo. Está mais próximo, quer dizer, já fez um investimento, construiu estádio, está com um processo bem avançado. Então isso vai dar muito o que falar ainda. Agora, continuando com esse caso do escândalo da FIFA, o Zico quer ser presidente da FIFA? Em entrevista coletiva concedida hoje no Rio, por exemplo, ele disse que sim. Confirmou que deseja se candidatar à presidência da entidade máxima do futebol, mas para isso aí já é uma utopia. O ex-jogador e hoje técnico de futebol pediu mudanças no processo de candidatura. Segundo o maior ídolo do Flamengo, o sistema atual favorece a corrupção na entidade. Abre aspas. Não conversei com ninguém. Eu sou contra essa forma de ter que ser indicado por 5 federações. Acho que pode começar daí uma corrupção ou troca de favores. A eleição tem que ser feita por intermédio dos seus serviços prestados ao futebol, fecha aspas, disse o nosso querido Zico. Tem alguma chance? Eu, por enquanto, acho pouquíssima chance, remota chance. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Estela. Chegam à Alemanha os primeiros caixões das vítimas da queda do avião da Germanwings. A aeronave caiu nos Alpes franceses em março. O avião especial aterrissou em Düsseldorf com 44 caixões. Um comboio transportou os restos mortais, inclusive de 16 estudantes e de 2 professores que estavam no voo e iam participar de um programa de intercâmbio na Espanha.
Todas as 150 pessoas a bordo morreram quando o avião caiu nos Alpes franceses, no dia 24 de março. Entre as vítimas havia 72 alemães. A Lufthansa, da qual a Germanwings é subsidiária, informou que as outras 106 vítimas serão repatriadas aos seus países de origem nas próximas semanas. De acordo com investigações, o copiloto derrubou a aeronave de propósito. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Confira as novidades dos bastidores da telinha com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.